Beraldo, eu trarei para você agora a forma correta para você abaixar o Orbitron, né, você instalá-lo na sua máquina e mostrarei para você a forma como ele funciona, certo? Então a primeira coisa vamos fazer, essa é a minha área de trabalho, certo? Vamos entrar na internet, não é? Entrando na internet você já observa o Google, o site do Google, que é um site de busca na internet. Então você coloca Orbitron, tá bom? Orbitron, pesquisar. Está aqui, Orbitron Download. Vamos pegar esse segundo aqui, que é o site do Orbitron mesmo, certo? Vamos ver se dá certo aqui, para baixarmos o Orbitron. Que o Orbitron é um programinha de computador que ele mostra para você onde estão, não é, os satélites. Então, essa é a página oficial do Orbitron. Para você baixar o Orbitron para sua máquina, você escolhe do lado direito aqui, onde eu estou indo com o mouse, ó, do lado direito. No caso, em português, não é a bandeira do Brasil. Que aí você baixará o Orbitron em português, tá certo? Aí abre essa outra janelinha, tá? Você escolhe aqui, ó, sítio 1, sítio 2, sítio 3. Tá bom? Vamos clicar no sítio 1. Então tá aí, você salva, clica em salvar. Eu geralmente salvo na minha área de trabalho, tá certo? Então salvar. Como eu já tenho o Orbitron instalado aqui na minha máquina, então eu não necessitarei de baixá-lo novamente para a minha página, certo? Aqui para a minha área de trabalho. Então eu vou fechar, eu clico no íconezinho meu aqui embaixo e vou abrir o Orbitron que ele está aqui, certo? Abri o Orbitron, eu deixo ele aqui, clico ele em tela cheia, está lá em tela cheia. O Orbitron, quando você recebe ele na sua casa, quando você ele vem, a primeira vez que você instala, ele vem dessa forma aqui, ó, certo? Ele vem assim, blue, tá bom? Então, para que ele fique aquele mapa igual o mapa da NASA, você clica com o botão direito nele, tá? Visualização, certo? Vou fazer novamente, ó, botão direito em cima do mapa, visualização, configurar, tá bom? Aí aparece essa telinha de configuração, você vem aqui, ó, blue, tá vendo blue? Blue, você coloca aqui, colored. Colored, ele vai ficar aquele mapinha certinho. E quando você instala também, ele vem com aquela gradinha, que são a divisória aqui embaixo, ó. Ele vem, não, ou melhor dizendo, ele vem com o grid locator, que eu não acho necessidade de colocar o grid locator, porque o grid, eu acho que ele só atrapalha a visualização. Então eu acredito que seja melhor sem o grid, que é aquelas barrinhas que ficam no meio aqui do Orbitron, certo? Então você retira o grid, que é esse aqui, certo? Ó, ele fica assim, são os grid locator, tá? Eu acredito que só atrapalha, não é? Só atrapalha a visualização. Então eu tiro ela aqui embaixo, ó. Você viu que eu cliquei aqui, ó, o mouse, persegue o mouse, ó, principal, visualização, certo? Então eu tiro aqui, ó, guia, eu retiro ela, sai, tá certo? Depois eu coloco ele em automático, tá certo? Mostra a trajetória, o rastro do satélite e o nome dele também. Eu tiro, se você quiser colocar o Sol e a Lua, você pode colocar, mas para não atrapalhar, eu retiro os dois. Eu retiro os dois também. Fase da Lua, não estando a Lua ali, não tem necessidade, né? Divisória, essa é a divisória que mostra para você onde está o Sol, não é? E a escuridão, tá certo? Onde ilumina o Sol, não é? E então eu tiro a divisória também. Sombra noturna, eu deixo ela, você pode deixar assim claro se você quiser, ou então você pode deixar a sombra noturna. Eu geralmente prefiro que fique a sombra noturna, certo? Nome do satélite, também eu deixo selecionado. Trajetória, eu deixo selecionado. Trajetória longa e área de cobertura, tá bom? Então, nós vamos configurar o Orbitron agora. Para que você o configure, para que você
pegue o Orbitron e faça ele funcionar, você tem que saber a latitude e a longitude. Se você não souber a latitude e a longitude aí da sua casa, você pode ligar, por exemplo, para a polícia, para a prefeitura, e saber uma latitude ou longitude aproximada, certo? Agora, se você não tiver esse meio, tiver um GPS, com o GPS é melhor ainda, porque aí você vai saber a altitude da sua casa, não é? Bem aí da sua casa mesmo. Então, é interessante você trabalhar com o GPS. Se tivesse o GPS em casa, é muito melhor. Agora, você pode colocar uma latitude e longitude aproximada. Então, para fazer isso, você vem aqui, ó, principal, visualização, localização. Tá certo? Eu cliquei aqui, ó, visualização, localização. Então, geralmente, existem duas formas de saber a sua localização. Existe o Grid Locator e existe a latitude e longitude, certo? Essa latitude e longitude que você está vendo aqui é da minha casa, tá? Esse é o ponto onde eu estou no mapa, aqui no Brasil, certo? Então, o que eu fiz? Eu descobri o Grid Locator e coloquei aqui, automaticamente ele apareceu aqui a latitude e longitude sozinhos. Eu não precisei fazer nada. Então, se você não souber o grid, você coloca a latitude e a longitude, certo? As duas aqui, certinho, não é? Um certinho do outro. E aí aparecerá o Grid Locator aqui. A abreviação, essa abreviação aqui que você está vendo, é o que vai aparecer no mapa. E o nome é a cidade de Poços de Caldas, onde eu moro. A altitude, a minha altitude, 1.400 metros, é onde está a minha casa. Poços de Caldas é uma cidade montanhosa, então eu estou a 1.400 metros de altitude. E para você colocar esses dados aqui, nessa listagem do lado de cá, é só você colocar adicionar à lista. Você clicou, adicionou, ele passa para cá. Eu vou procurar a minha cidade aqui, Poços de Caldas, ó. Quer ver? Está em ordem alfabética, não é? Em ordem alfabética, nós encontramos aqui, vamos encontrar Poços de Caldas, que é a cidade, aqui ela, ó, Poços de Caldas, eu clico duas vezes, ele vai para lá, certo? Ele vai para lá. Se eu modificar alguma coisa aqui, aparece aqui, ó, escolher, certo? Então eu clico lá novamente, duas vezes, pronto, está Poços de Caldas. Por quê que Poços de Caldas apareceu nessa listagem aqui? Porque eu coloquei os dados aqui que eu te falei anterior, certo? Eu coloquei os dados, tá? E esses dados, eu cliquei aqui, após colocar, eu cliquei adicionar à lista. Adicionou, passou para cá. Aí fica salvo. E se você notar, essa listagem aqui são vários países e várias cidades de todo o mundo, certo? Então, o que você colocar aqui aparecerá no mapa. Se você colocar errado, o seu indicativo vai aparecer na África aqui, por exemplo, entendeu? Então, você tem que colocar certo. Colocar aqui certo. Então, entendeu? Você clicou em Poços de Caldas, aparece, no caso da minha cidade, né? Lógico. Aí você vai clicar na sua cidade, não na minha, não é? Então, clicou na sua cidade, clicou, automaticamente ela aparece lá. Você poderia usar meus dados aqui como referência também, né? Mas só que é o seguinte, quando a ISS, por exemplo, ou qualquer outro satélite estiver passando em cima da sua casa, você não vai conseguir saber a posição correta em que ele está, entendeu? Então é melhor você colocar os seus dados do que colocar os dados que você está vendo aqui, que são os meus dados. O correto é você colocar a latitude e longitude da sua casa ou da sua cidade. Tá certo? Então agora, para configurar, vamos configurar o restante do Orbitron. Ele ainda não está configurado. O que nós fizemos? Nós mudamos o mapa, viemos aqui em visualização, tiramos o grid, aqui a guia, ó, tiramos essa gradinha, é o Grid Locator que eu falo para você, certo? Tiramos a guia, tiramos a lua, tal, fases da lua. Se eu colocar a lua, aparece a lua. Se eu colocar a fase da lua, aparece a fase da lua. Certo? Que ela é minguante, crescente, tal. Então, eu retiro para não atrapalhar a visualização aqui no meio.
tá bom? Então, depois de fazermos tudo isso, nós vamos aqui no principal novamente, tá certo? E clicamos aqui, ó, onde está esse martelinho e essa chavinha. Então, você dá um clique, aparece essa janela para você, preferências, para você colocar os seus dados no Orbitron para forma correta, para ele funcionar corretamente. Então, no geral, aqui em cima você deixa assim, eu deixo assim, ó, comportamento, checar por novas versões, confirmação de atualização de TLE e salvar as preferências quando sair, tá certo? No caso, aqui em Minas Gerais, onde eu estou, no estado onde eu estou, nós estamos com o horário brasileiro de verão, certo? Geralmente, os satélites eles seguem o horário UTC, que é o horário do mundo, não é? Então, o horário UTC do Brasil, quando está em horário normal, quando não tem horário de verão, é mais duas horas para frente, certo? Então, por exemplo, quando for meio-dia, horário local aqui no Brasil, são 3 horas da tarde no horário UTC, certo? No horário do mundo. Então, como nós estamos vivendo o horário de verão, o que nós fizemos? Nós tiramos uma hora do nosso horário aqui em Minas Gerais. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, -2. O certo aqui era -3. Mas, no caso, eu coloquei hora local, eu coloquei -2. É horário UTC, tá vendo? Ó? Que vem do inglês, que é Universal Time Coordinate. É hora universal coordenada, pode ser também. Pode ser GMT também, que é Greenwich Meridian Time. É do inglês, não é? É hora do meridiano de Greenwich. Então, os dois querem dizer a mesma coisa, é a hora do mundo. Certo? Então, você tira o autodetectar, coloca ali -2, se for horário de verão. Se não for horário de verão, horário normal, coloca -3. Tá certo? Aqui na data, eu coloco assim, ó, dia, mês e ano, que é a data, a nossa, né? Nós somos mais conhecidos. Se você vir aqui, ó, com o mouse, ó, aqui, ó, 14/12/2007. Então, é dia, mês e ano, como nós conhecemos. Agora, se você quiser mudar o formato, aqui, ó, ano, mês e dia, mês, dia e ano, não importa. Eu coloco assim, dia, mês e ano, certo? E para separar, eu coloco a barrinha. Aí separa assim, ó. Fica a barrinha para separar. Você pode colocar um hífen, certo? Você pode colocar um ponto. Não tem problema, aí é do seu gosto. Eu coloco dessa forma que eu gosto assim. Depois de você feitas as alterações aqui, você dá aplicar. Ok? As alterações são salvas. No mapa mundi, onde nós fomos ali aquela hora, nós colocamos aqui, não é, ó, Colored, para que ele apareça colorido assim, dessa forma. Eu acho mais bonito porque é igual ao da NASA, certo? Se você colocar o NASA aqui, ó, ele não vai ficar legal, olha lá, fica estranho, certo? Fica diferente. Se você colocar o printer, não fica legal também. Aí você escolhe, aí vai de seu gosto, tá bom? Então, aí não importa. Então, eu prefiro Colored, porque aparece os continentes aqui e tal, as placas tectônicas, né? Aparece todas aqui. Para você alterar a imagem do mapa, você clica nesse cadeadinho, clicou nele, liberou, certo? Ó, clicado, ele está bloqueado, só você mexe. Tirou, clicou. Aqui, ó, imagem do mapa, Colored ou Standard. Clica. Olha lá, já mudou lá, tá vendo? Então, eu ponho Colored, tá certo? Dou aplicar novamente. Agora, o ícone do satélite. O ícone do satélite, geralmente, eu ponho uma estrelinha. Agora, você pode pôr também a ISS, por exemplo. Olha lá, tá vendo? Ó, mudou ali, ó. Ficou a ISS agora, certo? Agora, você pode pôr uma bolinha. Ball, tá vendo? Ó? Aí depende do seu gosto, tá? Standard, o que é o Standard? Ah lá, é um satélitezinho, tá vendo? Square, o que é o Square? Ah lá. Então, aí você escolhe. Geralmente, eu coloco a estrelinha. Ou então, nenhum ícone. Esse aqui eu não pus ainda. Ah lá. Fica daquela forma, certo? Geralmente, eu coloco a estrela, a star. Eu achei mais bonitinho, ficou lá a estrelinha. Certo? Não tem segredo, né? Tá bonitinho ali. Agora, para que o Orbitron funcione, ele precisa... Nós vamos para esse segundo... Aqui está pronto, tá? Está pronto dessa forma. Para mim está perfeito. Se você achar que está legal, assim também eu achei que fica legal. Coloque da sua forma. Depois de pronto, dá aplicar.
Pronto, está tudo pronto. Agora vamos para outra, atualizar TLE, certo? Esse aqui, o atualizar TLE, é um lugar onde você atualiza os dados do Orbitron. É o seguinte, para o Orbitron funcionar, ele precisa de dados, certo? Para que ele fique atualizado. Se ele não for atualizado, ele não funciona, entendeu? Ele vai perdendo as órbitas do satélite, o satélite, você acha que o satélite está passando, aí ele não passa, aí ele já passou, entendeu? Ou ele vai passar daqui a um tempo. Então você faz o seguinte, clicou no atualizador do TLE, vem aqui em Celestrac All, aqui ó, tem todas as pastinhas para serem atualizadas, ó, todas. A Matter, que é a nossa, que é a que nós usamos, CubeSat e os outros satélites, todos os satélites estão aqui, certo? Para atualizar, você clica aqui, nessa bolinha com o rainho, certo? Vamos atualizar? Eu atualizarei agora, ó. Olha lá, está atualizando, certo? Olha lá, ele vai pasta por pasta, ele vai atualizando, ó. Atualizando todas as pastas, certo? Espere ele atualizar. Tá vendo, ó? No Radio Elements aqui são satélites. E são pastas aqui, ó, Geo, Engineer, Education, são todas as pastinhas de satélites, olha lá, ele continua atualizando, tá vendo, ó? Ele vai atualizando, olha lá, o GPS, Intelsat, o satélite Iridium, todas as pastinhas ele vai atualizando, olha lá, os satélites militares, satélite NOAA, satélite meteorológico, ele vai atualizando, está atualizando, ó, deixa atualizar até o final, certo? Aí, agora ele terminou de atualizar. Atualização completada, 33 novos arquivos foram descarregados. Você dá OK, tá bom? Seu Orbitron está atualizado, você dá aplicar e pronto, tá? Já está atualizado seu Orbitron. Você viu que essas pastinhas aqui, ó, foram aparecendo lá. Todas essas pastinhas foram aparecendo, todas foram atualizadas. Agora aqui, sincronização do relógio. Tá bom? Geralmente eu não uso muito isso aqui. Aqui, ó, eu tiro a seleção, sincronizar com o relógio do PC. Eu tiro porque quando você vai virar para o horário de verão, ele dá muito problema no horário de verão. Então eu deixo assim, sem selecionar essas duas aqui e não atualizo ele por aqui, certo? Eu poderia atualizar clicando aqui, ó, na bolinha com o rainho, a mesma coisa. Mas eu não faço isso, eu atualizo a hora manualmente, certo? Porque o Orbitron já segue aqui embaixo, olha lá, o horário do relógio e o horário do Orbitron aqui. Ele já segue, né, o horário do computador. Então essa parte aqui eu tiro a seleção dos dois, tá vendo, ó? Eu tiro a seleção, deixo dessa forma. Aqui em diversos eu coloco aqui o radar, eu coloco o Iridium, tá certo? Rotação 0, inverter 0, português do Brasil, que é a linguagem, não é? Ó. Tem português também aqui europeu, que é o português de Portugal. Então eu deixo o português do Brasil, no caso, aqui para nós. Limite de elevação 0, mostrar aviso, tocar som, esse aqui eu não mexo, tá vendo? Ó, deixo dessa forma, tá bom? Aí em extra, vamos em extra. Aí, salvar configurações de mapa, eu deixo selecionado. Aí você deixa dessa forma que eu selecionei aqui. Dessa forma já está perfeito, tá bom? Se você tiver impressora, você coloca a impressora. Então, dessa forma que está, ele não precisa mexer em mais nada, já está perfeito, já está funcionando perfeitamente. Aí você dá aplicar e OK. Tá bom? Agora, o Orbitron, você está vendo aqui, ó, hoje, dia 14/12/2007, são 12 horas e 11 minutos. Você está vendo, esse satélite aqui é a ISS, é a Estação Espacial Internacional. Para que eu coloque mais satélites aqui nesta página, eu terei que selecionar aqui, ó. Tá vendo? Essa parte em branco aqui são todos os satélites que eu tenho para radioamadores, ó. Todos os satélites aqui, ó, todos satélites meteorológicos, eu tenho todos aqui. Então, por exemplo, eu quero o SO50, eu quero que ele apareça aqui. Eu clico, ah lá, o SO50 apareceu lá.
certo? Fazer a mesma coisa que a ISS. Aí, ó, para voltar eu cliquei em tempo real, certo? Foi meio rápido, né? Mas para voltar eu cliquei em tempo real. Então eu vou clicar na ISS aqui novamente. Clico na ISS, você vê que o lóbulo dela é bem menor do que o SO50, porque ela está mais baixa. Ela está mais baixa do que o SO. Então a ISS ela está em que altura? Vamos ver aqui, ó. Você tem aqui satélites e dados. Você clica em dados, saber, ó. A ISS ela está a 350 km de altitude, certo? Com esse lóbulo. Agora o SO50, vamos ver. O SO50 ele está a 600 aqui em cima, ó. A altitude em quilômetros, 653 quilômetros de altura. O AO51, o Oscar 51, vamos ver, ele está, ó, a 716 quilômetros de altura. Por isso que essa bola aqui é maior do que a da ISS, porque ele está mais alto e o alcance dele também é maior. Eu farei uma simulação agora com a ISS e vou retirar os outros satélites para não confundir, certo? Então aí, agora somente ela aparecerá aqui no vídeo, tá bom? Então, para que eu veja o horário que ela vai passar aqui em cima de mim, aí em cima do Brasil, eu clico novamente aqui, tempo real, clico aqui, coloco lá 30 minutos para ela andar rápido, né? Vamos ver que horário que ela vai passar aqui novamente, ó. Você percebeu o seguinte, que ela deu uma passagem aqui, deixa eu voltar, estou voltando, ó. Ela deu uma passagem aqui, ó. Para fazer ele parar, tem que clicar 2 vezes. Aí eu consegui. Ela deu uma passagem aqui, mas não passou em cima de mim, tá vendo? Ela passou em cima do pessoal aqui, ó, de Aracaju, Sergipe e tal, né, ó, aqui em cima do Amazonas e tal, mas em cima aqui da minha estação ela não passou. Olha lá, ó. Ela passou só um pouquinho, só uma passadinha, e essas passagens aqui não são boas. Tem que ser passagem que ela passa mais em cima de mim para ser melhor. Então eu vou simular de novo. Eu estou passando, ó. O relógio aqui do lado está correndo, tá vendo? Ó? O relógio correndo. Vamos lá, deixar ela correr, olha lá, ó. Não vai passar às 5 da tarde, olha lá. Ela está nos outros países ainda, está passando, tá vendo? Está passando. Deixa ela passar. Essa órbita aqui eu já consigo ouvir, ó. Vamos ver, eu vou parar ela, ó. Já tá chegou. Certo? Eu cliquei 2 vezes, parou. Olha lá. Essa órbita eu ouço. Por quê? Porque a bolinha dela está dentro aqui, ó. Eu estou conseguindo, ela está em cima de mim, tá vendo? Apesar dela estar lá em cima, ela está passando bem no norte mesmo, ó. Ela está aqui no Pacífico, aqui no oceano, melhor dizendo. Mas ela, eu estou ouvindo a ISS. Aqui dá para eu ouvir, tá? Aí se eu quiser uma simulação mais lentinha, eu coloco 1 minuto. Aí ela vai bem devagarinho, ó lá, tá vendo? Ó? Se eu quiser que ela volte, clico de novo. Tá certo? Agora eu quero ver essa passagem aqui, ó. Essa passagem aqui, que é a segunda passagem dela, tá vendo? Ó? Essa órbita é a primeira. Essa é a primeira. Essa aqui é a segunda. Tá certo? Vamos ver a segunda, então. Vamos aumentar aqui para 10 minutos o tempo. Vamos lá, deixa ela... Olha lá, tá correndo de 10 em 10 minutos, tá vendo? Ó? Tá correndo, ó lá, tá chegando no Brasil. Ó, tá chegando... Aí, beleza. Ó, tá em cima já praticamente, não chegou em mim ainda, né? Só que aqui, ó, 1h da manhã e 45 minutos. A 1h45 da manhã, ela passará aqui sobre o Brasil à noite, né? Lá, do dia 15/12, tá vendo? Os dados estão todos aqui, ó. Eu quero saber se ela vai passar devagarinho. Vamos ver se ela vai passar. Vendo, ó, lá, tá vendo? Ó? Agora eu consigo receber o sinal dela. A partir do momento que ela passou aqui por cima, eu consigo receber. Certo? Essa barra vermelha aqui, essa órbita, tá vendo que ela fica vermelha e aqui fica amarela? Aqui é o seguinte, é onde mostra que ela está sendo iluminada pelo Sol. Então aqui, ó, nesse ponto, a ISS está sendo iluminada pelo Sol. Aqui não, certo? Aqui ela não é iluminada. Então quer dizer o quê? Isso aqui ajuda você a ver a ISS quando está passando aqui em cima do Brasil, em cima da sua casa. Por isso é necessário que você tenha o GPS, tenha os dados seus, a latitude e a longitude corretas aí da sua casa. Porque o que você faz? Você pega esses dados, coloca no Orbitron, aí quando ela estiver passando em cima da sua casa aqui,
você consegue ver ela passando. Você vê a bolinha passando em cima da sua casa. É emocionante, eu já vi várias vezes e é muito legal você perseguir, principalmente quando está o ônibus espacial acoplado nela, aí fica mais bonito ainda para ver à noite, nesse período à noite. Então, quando ela está passando assim e não está iluminada pelo sol, você consegue vê-la. Em alguns casos, sim, consegue vê-la, certo? É um pouco difícil de ver, mas dá para ver sim, dá para ver tranquilamente. Agora, quando tiver o sol aqui em cima, não tem como. Quando ela estiver iluminada, não tem jeito de você ver. Bom, eu vou voltar de novo, né? Vou voltar aqui, eu fiz a simulação. Agora eu vou voltar no tempo real. Eu clico no sim novamente. Clicou no sim, aí volta no tempo real. Tá vendo aqui o sol está iluminando, ó. Vamos ver aonde que está o sol. O sol aqui, ó. Aí o sol está bem aqui em cima de mim, né? Ó. Bem pertinho, está ali no oceano. Tá vendo, ó? O sol está ali no oceano. Então está chegando pertinho de mim aqui. Aí você vê esses dados aqui em cima, ó. Carregar TLE, certo? Você viu a hora que nós atualizamos aqui? Nós fomos aqui, atualizar TLE. Você viu essas pastinhas aqui, certo? E a hora que você pede aqui para atualizar, você clica, ele vai atualizando sozinho todas essas pastas, certo? Então, você clica aqui em carregar TLE, certo? Aparece, abrir, aparece essa janela. Vou clicar de novo, aparece essa janela, tá bom? Essa janela é o seguinte, você está vendo essa janela do lado direito aqui, ó? Essa janela são os satélites, tá? Por exemplo, que você quer trabalhar com satélites meteorológicos, que são os NOAA. Você clica, abrir, aparecem aqui só os satélites meteorológicos, entendeu? Você quer só satélites para radioamadores, você clica em Amateur, abriu, aparece só os satélites para radioamadores aqui, tá bom? E assim por diante. Você quer satélite militar, clicou, aparece todos os satélites militares e assim por diante, entendeu? Então essa listagem são os satélites que você utiliza que você quer ver, não é? Você quer saber o horário que eles estão passando aqui. Satélite para GPS, ó, você quer saber onde eles estão todos aqui. Você clicando, você sabe, olha lá, clicou neles, aparecem, tá vendo? Ó? Eles vão aparecendo. Tirou a seleção, eles vão saindo. Certo? Olha lá, ó, tirou a seleção. Eu estou selecionando alguns aí, acabou. Então, no nosso caso, como nós somos radioamadores, nós precisamos mais do Amateur, né? Então eu clico ali no Amateur e abrir. Aí estão todos aqui novamente. Acho. Procura ISS. ISS está lá. Tá? Ela está aqui no Pacífico, né? Está subindo agora. Ela vai fazer essa órbita aqui, ó. Olha lá o que eu te disse, ó. Aqui, como está em amarelinho, ela está sendo iluminada pelo Sol, certo? Já aqui não, ó. Aqui ela não é iluminada pelo Sol, tá vendo? Isso aqui, por ela não estar iluminada pelo Sol, facilita a visualização e a comunicação também, não é? Então, se ela não estiver iluminada, é melhor, tá bom? Bom, eu acho que já em parte está esclarecido. Se você quiser que o Orbitron fique na tela toda, basta você no seu teclado, tem que ser no teclado, você clicar Ctrl e Enter, aí ele ficou, tá vendo? Aí fica na tela toda. Para ele voltar, você dá Ctrl e Enter de novo, ele volta, ó, Ctrl Enter, ela fica a tela toda, fica até mais bonito, né? Para você visualizar bem melhor. Você esconde a setinha aqui no fundo, para lá talvez, pronto, escondeu, ela não aparece mais, certo? E para voltar, ela volta. Bom, eu sou o Maurício Beraldo, PY4 Mike Alfa Bravo, espero aí que você tenha entendido essa explicação bem simples sobre o programinha Orbitron, que nós utilizamos para rastrear os satélites, para manter contatos com os astronautas ali da ISS e também manter contatos com os colegas radioamadores via satélite. Um abraço a todos, muito obrigado por assistir o vídeo. Em breve teremos mais aqui. Um abraço.